Olá, eu sou o evangelista Diógenes e eu vim hoje aqui trazer uma mensagem do coração de Deus rumo ao seu coração. E hoje nós iremos falar sobre restaurando o altar. E o texto básico que vamos utilizar se encontra no livro do profeta Esdras, capítulo de número 3, versículo de 1 ao 4, que diz assim, vamos ao texto. Quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo com um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zerubabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, começaram a edificar o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. O texto fala para nós aqui sobre a restauração do altar de Israel, que foi feito por Jesua, um dos principais sacerdotes, ali no contexto do livro de Esdras, quando eles retomaram do cativeiro. E ali eles fizeram o altar do Senhor, edificaram o altar do Senhor e depois comemoraram uma festa, que é a festa dos tabernáculos, em hebraico é Sukkot. É uma festa que comemora a providência de Deus ali no período do deserto, onde eles peregrinaram no deserto até entrar na terra prometida. Então Israel nesse período era comemorado a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Porém, o texto ele dá ênfase ao que Jesua fez juntamente com demais sacerdotes e o povo, que foi reedificar o altar do Senhor. E é importante a gente falar sobre a edificação ou reedificação do altar, porque isso tem uma simbologia muito grande, muito importante para nós que somos pessoas espirituais, que somos cristãos. No Antigo Testamento houve grandes homens que, como forma de agradecimento e adoração, edificaram altares a Deus. Vamos dar alguns exemplos? Noé, em Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz assim: e edificou um altar a Deus, em agradecimento por Deus ter preservado-lhe a vida, e a vida de sua família durante o dilúvio. Nós vemos que aqui, após um livramento, onde Deus deu escape para Noé, ele edificou um altar a Deus para agradecer ao Senhor. Também Moisés, em Êxodo, capítulo 17, versículo 15, diz assim: e Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é minha bandeira, depois de obter vitória sobre Amaleque. Nós vemos também um contexto onde Moisés, após ter uma vitória sobre Amaleque, ele edifica um altar ao Senhor e consagra e batiza o nome daquele lugar de o Senhor é minha bandeira, ou Yahvé Nissi. Também temos um terceiro caso, que é o de Gideão. Em Juízes, capítulo 6, versículo 24, diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é paz, ou Yahvé Shalom. Edificou Gideão o altar para agradecer a Deus, porque teve o privilégio de ver face a face o anjo do Senhor. Todos esses altares eram edificados com o propósito de render adoração a Deus. Olha que interessante, nós vemos então estes homens do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança agradecendo a Deus por alguma vitória, por algum escape, ou por ter visto o Senhor, ter contemplado algo maravilhoso, miraculoso de Deus. Eles vão construir ou edificar um altar. O altar ele tem um significado que é para adoração a Deus, a reverência, a exaltação ao Deus de Israel. Então, todas as vezes no Antigo Testamento que eles queriam louvar, adorar, reverenciar a Deus, era construído um altar, E esse altar ele tem uma simbologia muito grande para a nossa vida, porque a nossa vida é um altar. O altar é lugar de sacrifício, sacrifício a Deus. E hoje nós prestamos a Deus sacrifício de louvor. É isso aí, dos lábios daqueles que proclamam o nome do Senhor. E nós podemos dizer assim: esses homens do Antigo Testamento tinham algo muito peculiar. O que tinha entre eles que era muito similar? A forma de adoração.
Todos eles adoravam a Deus com coração, com sinceridade, com veemência, fervorosos. Todos eles adoravam a Deus de uma forma sublime, né? E podemos ver aqui que depois da queda, o homem percebeu a necessidade de adorar com mais afinco, mais força ou mais garra ao Deus vivo, né? Para ter uma boa comunhão com seu Criador. Este era um dos motivos com que estes homens construíam um altar para adorar a Deus. Outra coisa, para receber o benefício do perdão. Em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os homens estão na mesma condição de pecadores e dependem, precisam, necessitam ser perdoados por Deus. Para isso nós temos que erigir um altar, para nós termos devoção a Deus, poder nos render a Ele e Ele sim nos perdoar. E aí temos um coração grato para adorar, fazer ações de graças, louvar o nome do Todo-Poderoso. Outra coisa importante, esses homens de Deus tinham um espírito de adoração tremendo. Eram homens que tinham uma intensa fé e comunhão com Deus, né? Nós vemos também, onde quer que estivesse, edificava um altar para adorar a Deus. Abraão foi um grande exemplo, edificava onde quer que estivesse, só queria adorar a Deus. Olha que interessante. Abraão, por devoção, por gratidão a Deus, em todos os momentos da sua vida, da sua trajetória, da sua caminhada, ele fazia um altar e edificava, sacrificava e adorava a Deus, porque eram homens que tinham no seu coração o temor do Senhor. E tendo o temor do Senhor, o que ele mais queria era adorar a Deus, é ter comunhão com Deus. E uma forma de fazer isso é colocar no altar o sacrifício de um coração quebrantado a Deus, um coração sincero e verdadeiro. E Abraão foi um grande exemplo disso. Nós temos outros exemplos também que foram feitos. Não importava o que tinha que passar ou quanto trabalhar para edificar um altar, eles sempre com afinco iam lá e faziam, adoravam. Não tinha obstáculo, não tinha barreira, não tinha tempo ruim para eles. Sempre estavam fazendo um altar e consagrando, sacrificando ao Deus de Israel. O melhor de tudo é que saía do mais profundo de seus corações. Era voluntário. Deus não obrigava, não exigia que eles fizessem um altar. Não, de coração grato, sincero, eles faziam esse altar para adorar a Deus. E isso é importante. É o propósito que Deus esteve com eles todo o tempo. Moisés também disse em Êxodo 33:15: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Olha que interessante. Quando você constrói um altar a Deus, Deus se faz presente, você está reverenciando, sacrificando a Ele, e a presença dele se faz presente. A presença de Deus era tão importante para o povo de Israel que Moisés não queria nem sair do lugar, ir para lugar nenhum, se Deus não fosse com ele, se a presença do Senhor não fosse com ele. Por isso é muito importante ter a presença de Deus no nosso altar de adoração, altar de oração, de sacrifício e louvor ao Senhor. Para Moisés, a presença era mais importante que qualquer outra coisa. Olha que interessante. E aí nós fazemos um paralelo com a nossa vida. Será que para muitos o mais importante são as bênçãos e vitórias? Será que muitas vezes o mais importante é a prosperidade, são os filhos, os afazeres, as coisas dessa vida? Ou a presença de Deus é o que mais importa? Nós vemos na história do povo de Israel, dos líderes, dos juízes, dos reis, dos profetas, que o que mais acompanhava eles, mais importava na vitória e no êxito, era a presença de Deus. Quando a presença de Deus se afastava deles, eles perdiam a guerra. Eles paravam de prosperar, não descia chuva, era tudo sequidão, as doenças vinham, as guerras vinham, eles perdiam. Então era muito importante que a presença do Deus de Israel estivesse com eles. Da mesma forma, é importante para nós que a presença de Deus esteja em nossas vidas, esteja conosco. Sem a presença de Deus, nada pode dar certo. Jesus, certa feita, disse: sem mim nada podeis fazer. Então é muito importante que nós o tenhamos em nosso coração. A sua presença tem que se fazer necessário em nossas vidas. E aí, eu tenho uma reflexão. Procuremos ter uma vida dedicada a Deus, uma entrega total.
Para eu ter a presença de Deus na minha vida, eu não posso me entregar a Ele com restrições. Eu não posso me entregar a Ele apenas uma parte de mim, mas no meu todo, né? Entregar incondicionalmente, ou seja, tudo. Meu pensamento, meu sentimento, minha vontade, meus projetos, meus sonhos, meus planos, minhas palavras, minhas decisões, os meus decretos, tudo que eu faço, que eu penso, que eu quero, que eu sinto, eu tenho que entregar nas mãos do Senhor para que Ele possa me abençoar incondicionalmente. Também aproximemos crendo que Ele está conosco. Não adianta eu querer algo de Deus e não acreditar que Ele está me ouvindo, que Ele está comigo, que Ele se faz presente na minha vida, que a Sua presença está conosco. Se nós não cremos nele, de nada adianta, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também nos diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele exista e é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus, Ele existe, Ele está em todo canto, em todo momento, e Ele nos dá recompensas pela nossa busca incessante da Sua presença, busca pelo Seu nome, pela Sua graça inefável. Então devemos crer no Senhor, acreditar nele, para que Ele se faça presente em nossas vidas. Aproximar sem medo, tal como somos. Não tenha medo, não fique com temor. Será que vai dar certo? Será que Deus vai me ouvir? Será que o Senhor está comigo? Não, entre com confiança, com ousadia, pelo vivo e novo caminho que o Senhor nos consagrou, que através do véu, através do sangue de Jesus, nós temos acesso direto a Deus, e em nome de Jesus nós temos autoridade para falar com o Pai e ser ouvido dele, que é o melhor de tudo, para que ele nos responda. E aí o nosso altar de adoração tenha sucesso, nosso altar seja agradável a Deus. Também possamos aproximar dele reconhecendo nossas falhas, nossas faltas. Isso é muito importante. Todas as vezes que entramos na presença de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é pedir perdão a Deus. É reconhecer que somos falhos, fracos, errôneos, que Ele é santo e que somente Deus é digno de honra, de glória, de louvor. Para isso eu tenho que reconhecer que eu sou pequeno e que só Ele é grande. Reconhecer minhas falhas é olhar para mim, para a minha vida, pelas minhas atitudes, minhas palavras, e reconhecer que eu falho, que eu sou ser humano, que eu sou fraco e que eu devo me arrepender dos meus pecados. Eu devo pedir perdão a Ele, antes de tudo, para que o meu coração seja limpo, a minha mente seja restabelecida, limpa, e eu possa entrar diante dele com o coração puro, na presença do Senhor. Também aproximar dele com um coração contrito. Ter um coração contrito é estar quebrantado diante de Deus, estar sensível para ouvir a sua voz, para obedecer aos seus mandamentos, para fazer a sua vontade, a reconhecer que Ele é Senhor e eu sou servo, que eu devo orar, pedir e aguardar nele a decisão soberana dele sobre mim. E ele pode falar comigo, falar a vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Muitas vezes não vai ser o que eu quero ouvir, mas é o que eu necessito ouvir. Para que eu tenha um verdadeiro altar de adoração, eu tenho que me submeter, me humilhar perante o Senhor, para que Ele possa a seu tempo me exaltar. Também aproximemos reconhecendo o seu poder transformador. Reconheça e saiba que Deus é altamente poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, e Ele pode mudar situações, circunstâncias, Ele pode transformar o meu ser, o meu viver, me dar novamente a alegria da sua salvação. Fazendo isso eu vou estar alegre, vou estar com o coração quebrantado, feliz, ditoso na presença do Senhor. Estarei pronto para adorá-lo, reverenciá-lo no altar da adoração e Ele receber como aroma suave no trono da sua santidade por tudo que nós temos feito. E isso é muito importante. Adorar a Deus distante provoca uma crise espiritual. E aí nós vamos entrar agora num outro tópico. Quando a nossa adoração não é sincera, não é verdadeira, ou quando fazemos por outros motivos, a não ser se aproximar verdadeiramente de Deus, essa adoração, ela tem um elo quebrado, um elo que não é verdadeiro, que não se sustenta. Na Bíblia nós temos um exemplo disso.
Saul começou a adorar a Deus distante, quando desobedeceu às ordens de Deus. Em Samuel 15:11, ele desobedeceu às ordenanças de Deus, fez tudo que era mal perante o Senhor, que desagradava ao Senhor, e isso quebrou o elo de ligação, de confiança e de comunhão do rei, do representante da nação e o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que nós quebramos o elo, seja com desobediência, com murmuração, com pecado, errando, falhando, nós nos distanciamos de Deus. E aí é quebrado todo o elo, o nosso altar fica dilacerado, e nós temos que reconstruir tudo de novo. E é necessário, para se chegar a Deus, que se reconstrua o nosso altar. Diz assim também: adoramos distante quando queremos beneficiar a nós mesmos. Olha o erro de Saul e de muitos que querem adorar a Deus, mas querem fazer por vanglória, querem fazer para mostrar que podem, que são, que fazem. Quando isso é feito, está quebrando o elo. Adoramos distante quando não estamos em plena comunhão. Não adianta eu querer fazer algo para Deus se o meu coração não for sincero, se eu não tiver comunhão com Ele. Eu vou estar fazendo apenas para mostrar para o ser humano, para os homens que eu estou fazendo, ou estou fazendo contra a minha própria vontade. Não adianta eu fazer nada para Deus se eu não quiser, se eu não tiver o meu coração sincero diante de Deus. Aqui também diz: adoramos distante quando fingimos ser crentes ou seguidor de Cristo. Quantas pessoas que têm uma mente, uma aparência que são crentes, você olha para ele, nossa, esse aqui é um cristão verdadeiro, é um seguidor de Cristo, mas na verdade não é. A Bíblia diz que o joio e o trigo estão juntos e haverá um tempo onde eles serão separados. Então nós não sabemos quem é joio e quem é o trigo. E muitos se disfarçam de trigo, mas na verdade são joios. Essas pessoas estão distantes. O seu altar não está um altar perante Deus da forma que Deus quer, que Deus se agrada. Esse altar não está reparado, mas está destruído e não tem como fazer sacrifício de louvor, sacrifício espiritual a Deus e agradar ao Deus vivo, tendo esse tipo de comportamento distante, afastado do Senhor. Aqui diz: isso é um dos maiores problemas, criando em nós grandes ruínas de isolamento, abandono, quando o homem está distante de Deus e tenta fazer algo para Deus. Não adianta. Eu tenho que ter um sincero coração para me entregar, para me achegar a Ele. E assim eu conseguir um contato com o meu Mestre, com o meu Senhor, e Ele poder me restaurar por completo. Restaurar o altar da adoração, que é a minha e a sua vida. Não é verdade? E o que é necessário que restauremos no nosso altar? Lembrando que o nosso altar é a nossa vida. Temos, primeiro passo para a restauração é reconhecer nossas faltas. Reconhecemos que somos falhos? Ok, primeiro passo. Depois, a figura mais importante na restauração é você. Ou seja, Deus quer restaurar o seu povo, a sua igreja, quer restaurar uma comunidade, a sociedade, mas temos que ter em mente que o que Deus quer restaurar são pessoas individuais. É um por um, é cada um por si. E Deus quer restaurar a sua vida. Para isso, você tem que se entregar a Ele totalmente para ser restaurado, vivificado no Senhor. Também, Deus não tirará de um lugar que você não quer sair. Você sabe o que quer dizer isso? Muitas vezes nós queremos algo de Deus, mas não queremos dar o primeiro passo a Ele. Não adianta eu querer algo do Senhor sem eu buscá-lo. Sem eu saber que tudo que Deus me dá, eu tenho uma responsabilidade de cuidar, de que essa bênção de Deus seja bênção para mim e para as demais pessoas. Eu tenho que ter atitudes para isso. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que fazer a minha parte, ir ao encontro do Senhor, para que a vitória venha e a bênção seja grande na minha vida. Para isso eu não posso titubear não, mas eu tenho que fazer o que convém a mim, orar, buscar, clamar, pedir a Deus, evangelizar, semear a palavra de Deus, ter uma vida, um viver santo, cristão na presença de Deus, ter um pensamento renovado, uma mente renovada, ter boas palavras, boa conduta da sã doutrina do Senhor. Tudo isso é importante para que Deus restaure o meu altar, não é verdade?
O segundo passo para a restauração é o quebrantamento. Quebrantar significa tirar aquilo que foi estabelecido, desfazer de algo, romper algo. Olha que importante isso. Esse segundo passo, que é o quebrantamento, quando nós falamos quebrantamento, nós estamos falando de algo rígido, duro, e de repente se quebra para se moldar. Se nós não formos moldados pelo Espírito Santo de Deus, não tem como nós nos alinharmos com a vontade de Deus. Porque nós, homens, seres humanos, nós temos manias, nós temos pensamentos, condutas e caminhos vãos, errôneos. E somente quando Deus nos quebranta o nosso coração, nós reconhecemos que o caminho certo está em Deus e começamos a trilhar a vontade e o caminho do Senhor. Por isso é tão importante esse passo em nossas vidas. Foi quebrantando em seu espírito, foi quebrantando em seu corpo. Tudo que você vai quebrantando, Deus vai moldando, vai aperfeiçoando e vai melhorando. Sua restauração a vemos quando Cristo mesmo disse a Maria: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Não estás aqui, mas já ressuscitou. Sabe o que está falando? O exemplo de Cristo. Ele foi quebrantado quando em sua morte, ele foi como ovelha muda ao matadouro, mas Deus o exaltou soberanamente, o ressuscitando dos mortos ao terceiro dia. E aí na sua exaltação, ele estava quebrantado e glorificado. Olha que exemplo maravilhoso que Deus deixa para nós. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele foi quebrantado e glorificado por Deus. Isso quer dizer que com ele temos comunhão e paz com Deus. Com ele nós temos um exemplo de uma viva esperança. Esperança essa que não passa, que não se acaba, mas ela permanece para sempre. O terceiro passo para a restauração é fazer uma autoanálise. Se hoje Deus nos dissesse: vou te levantar, vou te restaurar, quais coisas você pediria que ele restaurasse? Vamos fazer uma reflexão? O que eu e você precisamos que Deus restaure em nossas vidas? No nosso altar de adoração, o que tem que ser mudado, restaurado? Vamos lá, restaurar minha unção, comunhão com Ele, conectividade com o Eterno, com o céu. Eu tenho que me conectar a Deus, às coisas espirituais, restaurar o meu amor pelos perdidos. Não tem como nós sermos um cristão verdadeiro se não tivermos amor pelas almas, pelas vidas, interceder por elas e ajudá-las. Restaurar a minha compaixão. Compaixão é você ser benevolente, misericordioso com as pessoas, saber perdoar. Isso é importante. Somente um verdadeiro cristão sabe perdoar, assim como Deus nos perdoou. Restaura meu desejo de trabalhar na casa de Deus. Quantas vezes nós perdemos a vontade de ir para a casa de Deus, de fazer obras de Deus, fazer as coisas de Deus, mas quando nós estamos pedindo a Deus restauração, uma das coisas que Ele vai restaurar primeiro é a sua alegria e o seu prazer de estar na presença de Deus, de buscar a Deus e fazer a vontade e a obra do Senhor. Restaura a minha fidelidade. Olha que legal, fidelidade é algo importante. Eu só posso estar próximo a alguém se eu for fiel a ela, se eu tiver comunhão com ela. E para isso, a fidelidade ela se faz muito importante. Seja fiel a Deus, porque Deus é fiel conosco. Ele restaura a tua glória em minha vida. A glória de Deus envolve todo o ambiente espiritual do meu ser, do meu viver. E uma das coisas que Deus vai restaurar nas nossas vidas é exatamente essa parte, a sua glória em nossa vida. Restaura a minha alegria, o meu prazer. Não tem como você fazer algo que você não tem prazer, não tem alegria, onde o seu coração não está posto naquilo. E quando Deus restaura a sua alegria de estar na presença dEle, de fazer sua obra, tudo muda, tudo é diferente, tudo é melhor em nossas vidas. Outra coisa que Deus restaura o meu otimismo. Eu começo a pensar com esperança, com alegria, com fé. Isso tudo me leva a ir além, me leva a buscar mais, a querer mais de Deus, não é verdade? Restaura a minha relação contigo e com os demais. Uma coisa importante, quando Deus restaura o ser humano, a primeira coisa que Ele restaura é a comunhão com Ele e também com os demais, com seus familiares, seus amigos, vizinhos. A sociedade começa a ver que este homem tem um novo pensamento, uma nova forma de falar, de agir, porque é uma pessoa
restaurada por Deus, tenha o seu altar da sua vida de devoção restaurada pelo Senhor. Outra coisa, restaura as minhas vitórias. Eu passo e deixo de ter aquela vida sofrível de derrota e o Senhor começa a me colocar num novo ambiente, onde eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus. Ele começa a mudar, a me moldar e a mudar a minha história, a minha trajetória, me dar bênçãos. Eu passo por provações, Ele me tira das provações, das angústias, me dá bênção, me dá vitória. De dia em dia, eu vou tendo vitória. Isto é uma trajetória, uma caminhada cristã, cheia de aflições, de dificuldades, mas também de muitas vitórias. O Senhor é contigo e Ele quer te abençoar, quer te dar vitória. Ele restaura a minha adoração. Nós fechamos esse vídeo falando sobre adoração. É necessário que o altar seja refeito, restaurado. Eu me lembro também na palavra de Deus de Elias no Monte Carmelo. Para que ele fizesse o desafio contra os profetas de Baal, precisou que um altar fosse erguido e restaurado. Após ser restaurado, o fogo desceu do céu e queimou todo o altar. E Elias e o povo de Israel foram vitoriosos. E todos viram que existe só um Deus, que o Deus de Israel é fiel, é verdadeiro e é real. Assim como na minha e na sua vida, podemos crer que o Deus de Israel, Ele é verdadeiro, Ele é real. E se nós erguemos o altar, reparar o altar, tirar tudo que atrapalha, tudo que nos afasta de Deus e ficarmos na presença dEle com o coração contrito, sincero, buscá-lo de coração, pode ter certeza que Ele vai fazer descer fogo espiritual do céu. Esse fogo vai queimar o pecado, vai queimar o desânimo, a depressão e vai te alegrar, te avivar, brasa viva do altar. Este altar é para quê? Para adoração ao Eterno, para que Ele te abençoe, abençoe toda a sua vida, toda a sua família. Então entregue-se ao Senhor para que Ele possa te dar vitória. Hoje é o dia de fazer um voto com Deus, fazer uma aliança com o Eterno, se entregando a Ele, pedindo a Deus que restaure a sua vida, o seu altar, e Ele possa dar grandes bênçãos e vitórias. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e poderoso Pai, neste momento eu peço a Ti, meu Senhor, abençoa estas vidas que estão assistindo este vídeo, que estão clamando a Ti, meu Deus, para que o Senhor repare o altar, restaurando, Senhor, trazendo vida e vida com abundância, que haja adoração, que haja alegria, comunhão e unção do Espírito Santo, e que Tu possas fazer uma obra imaginável, uma obra grandiosa, inefável nesta vida, na família, no lar, dando as providências, jogando por terra as barreiras, a fúria do inimigo e tudo que não provém de Ti, e trazendo a vitória total, a bênção para a honra e glória do Teu santo nome. Assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Peço a você, se inscreva no canal, possa compartilhar esse vídeo com as demais pessoas e que Deus te abençoe. Amém.